Bom dia, graça e paz. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênção, a sua casa, sua vida e sua família. Seja bem-vindo. Para você que não me conhece, para você que entrou pela primeira vez no nosso canal, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Alessandra. Coloca aqui na descrição deste canal de que país, que cidade, que região você está nos assistindo, porque eu gostaria de interagir com você. Sejam todos bem-vindos. E gostaria de fazer um convite para você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, porque é através da tua inscrição que nós alcançamos vida, pessoas através da palavra de Deus. Também deixa aí o teu like como forma de agradecimento, isso nos ajuda bastante. Também compartilha esse devocional para outras pessoas que estão precisando aí do conhecimento da parte de Deus, uma palavra também da parte do Senhor. Então hoje vou trazer para você um tema especial. Nosso devocional desse mês está sendo diferente porque eu estou no direcionamento de Deus e Ele tem me colocado no coração trazer mensagens, temas mais aprofundados na área de libertação. E eu estou seguindo aí esse direcionamento. E espero aí que você também deixe aí o seu pedido de oração nos comentários. Deixa teu pedido, fica até o final, porque no final eu estarei orando por você, se você me permitir. Também deixa aqui nos comentários qual tema você gostaria que eu trouxesse na próxima semana. Hoje eu estarei trazendo para você um tema que é pouco falado, mas que é essencial para um mundo espiritual e é muito importante para você vencer as suas batalhas, suas lutas, o seu sofrimento no mundo espiritual. Porque muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades, por crise, por luta, porque nós não entendemos muito, estamos abrindo essa brecha, e aí estamos passando por essa situação sem saber por quê, o que foi feito. Então hoje eu vou trazer para você a resposta daquilo que você está precisando. Hoje eu vou trazer para você um tema que fala sobre autoridade e submissão. É muito importante. Não importa onde seja essa autoridade e submissão, se seja dentro da sua casa, na sua família, se seja no ambiente de trabalho, no emprego, se seja numa faculdade, numa escola, se seja dentro de uma igreja ou em qualquer organização onde tem pessoas. Nós sabemos que tem níveis hierárquicos que temos que obedecer, respeitar e seguir. Assim funciona também no mundo espiritual. Deus funciona com organização e hierarquias. No céu não existe título nem cargos, mas funciona debaixo de hierarquia. E nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele copia tudo que é de Deus. Então também o reino do inferno, o reino maligno, ele também funciona hierarquicamente, do mesmo jeitinho. Então, abra aí a sua Bíblia e vamos agora entender um pouco sobre autoridade e submissão, porque é um tema muito importante e vai te ajudar bastante a entender certas situações que nós passamos, porque nós abrimos brecha, abrimos porta através das nossas atitudes, das nossas ações. Então vamos lá entender um pouco sobre a autoridade e submissão. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 13, vamos ler 2 versículos, 1 e 2. Então diz assim a palavra do Senhor. Escute bem, toda alma esteja sujeita às autoridades. Em outras versões está escrita potestades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades não há autoridades que não foram ordenadas por Deus. Quer dizer, toda autoridade é instituída, é ordenada por Deus. E não existe autoridade que não foi ordenada por Deus. Acabamos de ler. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à autoridade de Deus. É muito forte.
Quem resiste, quem desobedece a autoridade instituída, ordenada nesta terra, desobedece a Deus. E os que rejeitam, resistem, trarão sobre si maldição, condenação. Aos que resistem, essas autoridades instituídas por Deus, traz sobre si maldição, condenação, porque você vai abrir uma porta para o inimigo da sua vida acabar com a sua vida, trazendo maldição e condenação. Quando eu aprendi sobre essa lei, há muito tempo que eu aprendi sobre essa lei, eu evito quebrar uma lei dessa. Porque eu sei que se eu quebrar, eu vou atrair maldição para mim. Então, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que dificilmente eu vou quebrar uma lei espiritual. Principalmente essa lei de autoridade e submissão. Porque é uma lei muito forte no reino das trevas, no reino espiritual. Muito difícil eu quebrar uma lei dessa. Você e eu temos que entender que o reino espiritual, o mundo espiritual, ele é regido por leis. Assim como o mundo, assim como a terra, é regido por leis. Tudo é lei. Então você tem que entender que antes do mundo ser feito, o mundo espiritual já era feito, então é igual. Então existem leis espirituais, rege por leis espirituais, e a terra também rege por leis. Se você quebra uma lei no mundo físico, você vai ter consequências, sim ou não. Tente quebrar uma lei no mundo físico, no mundo natural que nós vivemos, você vai ter que pagar as suas consequências. As atitudes. Vai atrair para você maldição. E no mundo espiritual é igual. Se você quebra uma lei de autoridade e submissão no mundo espiritual, você abre brecha para demônios acabar com a sua vida. Acabar. Você abre brechas para que ele traga para você condenação e maldição. Por isso que dificilmente você vai me ver quebrar uma lei espiritual dessa. Porque eu já aprendi há muito tempo essa lei espiritual. Não se quebra uma lei, não se quebra nenhuma lei espirituais. Principalmente essa, de autoridade e submissão. É muito sério. Se você quebra uma lei dessa, você vai atrair para você condenação. Por isso que eu digo para você, possa ser esse tema que eu venho trazer hoje, porque muitas das vezes, né, nós queremos ouvir uma mensagem de motivação, de consolo, de força, de renovo, mas você tem que entender que muitas das vezes Deus quer falar conosco, porque Ele nos ama. E muitas das vezes a mensagem também vai ser de correção, vai ser uma mensagem de exortação, porque quem ama, corrige, quem ama, exorta, e Deus é Pai, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos exortar. Então, muitas das vezes nós não queremos aceitar essas correções, essas exortações, mas é para o nosso bem, para você abrir os seus olhos, e eu também. Porque claro que para mim é mais fácil chegar aqui e falar uma mensagem para coçar o seu ego, né? Uma mensagem de motivação, de força, de encorajamento. Mas vai ver que nesse momento você está precisando de uma palavra de exortação para você abrir os seus olhos. Porque muitas das vezes nós pensamos o quê? Ah, Alessandra, eu estou na prova, eu estou no deserto, eu estou passando a luta, eu estou passando a crise, eu estou no deserto. Então, a pessoa pensa que está passando por esse deserto, essas crises, está no vale, porque muitas das vezes ela está pensando que está sendo tratada por Deus. Escuta, Deus não é um pai masoquista. Ele não quer que você sofra o tempo todo nesse deserto. Ele não quer que você permaneça aí para sempre, porque deserto é lugar de passagem, não de moradia. Mas se vai ver que você não está sendo tratada por Deus. Vai ver você está sendo tratada pelo outro. Porque se você está passando por uma situação há muito tempo, que não sai dessa situação, dessa crise, não sai do deserto, está aí na crise, na luta, no sofrimento,
algo aconteceu. Vai ver que foi isso. Foi aberta uma brecha no mundo espiritual ou você quebrou uma lei espiritual. Não quebre essa lei. Vai ver que você está resistindo a alguma autoridade. Vai ver que você está se opondo a alguma autoridade no mundo espiritual. Vai ver que você está quebrando uma dessas leis. Seja ela na sua casa, né? Porque nós sabemos que dentro de casa nós temos que agir com autoridade perante os nossos filhos. Os filhos têm que ser criados, ensinados a saber e entender o que é autoridade e submissão. Assim ele vai aprendendo e também vai saber na escola. Não é isso? Então, porque se você não ensinar seus filhos, assim como Deus está nos ensinando nesse momento, ele vai, e dentro de casa vai se abrir uma brecha, vai quebrar uma lei espiritual. Essa lei da desobediência, da autoridade de submissão. E aí vai trazer demônios para sua casa. O menino vai ficar rebelde, vai ficar desobediente, porque não foi ensinado. Certo? Assim é no trabalho. Se você não obedecer seu patrão, vai atrair demônios, ele não vai ficar contente e você vai ser demitido. Sim ou não? Porque você quebrou uma lei espiritual de autoridade e submissão. Você tem que entender que tem uma autoridade e tem um submisso, uma submissão. Temos que saber. Um dia você pode estar na autoridade e outro dia você pode estar na submissão. Ou vice-versa. Um outro dia você vai estar na submissão e outro dia na autoridade. Então, seja na casa, com sua família, na escola, como eu falei, em qualquer lugar, na igreja também, Deus ali, foi ele que instituiu, toda a autoridade foi instituída por Deus. Então, no mundo espiritual, a pessoa que tem uma autoridade dessa, ela é vista no mundo espiritual, ela tem uma patente. A patente da pessoa que está na autoridade não é igual à sua patente. São patentes diferentes. Nós somos vistos no mundo espiritual, então não quebre uma lei espiritual. Você vai atrair condenação. A gente acabou de ler, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aqui vai dizer, por isso quem resiste à autoridade, resiste à autoridade de Deus. Por isso, aqui no versículo 2 vai dizer, quem resiste à autoridade instituída ao homem aqui na terra, está resistindo não ao homem, está resistindo ao Deus. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, com certeza você conhece alguém que já disse assim, essa frase, eu não vou obedecer essa autoridade, porque eu só obedeço a Deus. Veja só, então quer dizer que você vai querer que Deus desça aqui na terra para você obedecer? Mas Deus já deu pessoas aqui na terra para que você obedeça, seja submissa. A palavra vai dizer, submissão significa respeitar e obedecer. Se você quebra uma lei dessa espiritual, você vai trazer condenação. Vai ver que você está passando por toda essa situação que você está passando, enfermidade, porque a desobediência traz isso, enfermidade, doenças, porque está dizendo a palavra, condenação, maldição. Vai trazer para você doença, enfermidade, vai trazer para você crises em qualquer lugar da sua área. Você deve estar passando por alguma situação, vai ver que é isso, você quebrou uma lei espiritual da desobediência, da obediência, peço perdão. Você está quebrando essa lei. E aí você está trazendo para você demônios, tá abrindo brecha. É isso que eu quero que você entenda. Então, aqui está dizendo, temos que obedecer às autoridades instituídas por Deus. Deus já deixou aqui na terra, ele já instituiu pessoas, ele já ordenou. Para isso tem que ser seguida e obedecida e respeitada. Então, se fosse assim, eu só obedeço a Deus, não obedeço ao homem. Então, você quer o quê? Então, quando você estiver enferma, quando você está doente, quando você quer uma cura e libertação, você não vai para a igreja pedir para o homem de Deus colocar a mão na tua cabeça? Então, porque ele coloca a mão ali, quem coloca o poder é Deus. Deus precisa de alguém para ser usado aqui na terra. É uma ferramenta, um instrumento. Então, é assim. Você quer a cura, você quer a libertação, quer que o homem de Deus coloque a mão na sua cabeça, ou você quer que ore por você? Aí sim você é submisso a algo que você quer. Mas, porém, para obedecer, você já pensa diferente, mas não pode. É uma lei espiritual. Submissão e autoridade é sério demais no mundo espiritual. Quando eu entendi isso, há mais de não sei quantos anos atrás,
Eu não quebro de jeito nenhum. Não quebro. Quem me conhece sabe que eu não quebro. Não quebro uma autoridade, uma lei de autoridade e submissão. Então, outra coisa que eu vou dizer para você, que reinos divididos, Deus não opera. Reinos divididos, Deus não opera. Porque aí vai atrair o quê? Condenação em reinos divididos. Quem divide é o inimigo da nossa alma. Então, temos que ser unidos e trabalhar em unidade para que Deus derrame suas bênçãos. Temos que estar unidos, porque reino dividido, Deus não opera. Autoridade, você tem que entender. A autoridade tem alguém que está acima com a autoridade, certo? Uma submissão é alguém que está embaixo. Essa pessoa tem que ser submisso àquela autoridade. Ela tem que ter respeito e tem que obedecer. Tem que obedecer. Então, é assim que segue uma cadeia hierárquica. Obedece para cima, manda para baixo e nas laterais não se mete. É isso uma cadeia. As pessoas têm que entender o que é cadeia hierárquica em qualquer organização. Outra coisa também que eu vou trazer para você. Lá em... eu acho que é Pedro. Não. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu não lembro agora no momento, peço desculpa, porque às vezes é muito versículos bíblicos. Então diz assim, a palavra de Deus vai dizer, submetei-vos a Deus. Submetei-vos quer dizer o quê? Submetei-vos a Deus, quer dizer, obedecer a Deus, respeita a Deus, respeita a autoridade espiritual que foi dada aqui, instituída, respeita, submete-se, respeitar e obedecer, submete a Deus, submete à autoridade. Resistir ao demônio, ao diabo, resistir ao diabo, certo? Resistir às coisas do inimigo, resistir, e ele vai fugir de vós. Mas você está fazendo ao contrário. Você não está resistindo, você não está resistindo ao diabo. Quando você não quer obedecer, quando você não quer respeitar uma autoridade espiritual aqui na Terra, você está resistindo a essa autoridade. Você está resistindo a Deus. Você está resistindo ao próprio Deus quando você não obedece nem respeita essa autoridade espiritual aqui na Terra. Então, em vez de você resistir ao demônio, você está resistindo à autoridade espiritual. Você está fazendo ao contrário. Aí, em vez de você fechar essas portas, aí você está abrindo, porque você está fazendo ao contrário. Em vez de resistir à autoridade instituída por Deus, ali, obedecendo, respeitando, você está resistindo à autoridade, você está fazendo ao contrário. Em vez de você resistir ao diabo para fechar essas portas, para ele fugirá de você, você está atraindo, fazendo ao contrário. Então, resista ao diabo. Fazendo o quê? Obedecendo às autoridades instituídas por Deus aqui nesta terra. Sendo submisso. Nós temos que aprender a ser submissos, porque nós só queremos estar em autoridade. Mas ninguém consegue estar em autoridade se você não consegue ser submisso. Como é que você vai liderar uma equipe? Como é que você vai querer que aquela equipe te obedeça, te respeita, se você não sabe ser um bom líder? Se você não sabe ser submisso a uma autoridade aqui nessa terra. Então, desobediência traz maldição, traz condenação para a nossa vida. Se você for ler, lembra da história? Lá está em Números. Então, lembra dessa história que está lá em Números? A história de Miriam e Arão. Lembra que Moisés era autoridade? O que aconteceu? Arão e Miriam estavam contendendo contra a autoridade, que era Moisés. Estavam falando mal de Moisés por trás. O que aconteceu? Deus, ele ouviu. Às vezes tem conversas por trás, tem coisas que acontecem que você não vê. Você não vê, você não escuta, você não sabe, mas Deus, ele vê. Então, Deus, ele ouve, porque a palavra também vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os ímpios. Então,
Aconteceu o quê? Miriam trouxe para si maldição, condenação. A palavra vai dizer, se você for ler lá em Números, que por conta dessa contenda que eles fizeram, Miriam recebeu lepra. Mas por que Arão não recebeu? Porque Arão era um sumo sacerdote, ele era uma autoridade. Deus é justo. Quando Deus mandou, leia lá como é que está escrito. Quando Deus quis castigar ali, Deus mandou para os dois. Mas como Deus também não quebra leis espirituais, não podia pegar em Arão, porque Arão era sumo sacerdote, ele era autoridade. Então pegou só em Miriam. Miriam ficou leprosa por causa da contenda que ela fez ali, falando mal de uma autoridade, que era Moisés. Então, ficou leprosa. E quando nós fazemos isso, muitas das vezes pode ser que nós estamos leprosos, porque nós estamos falando mal de uma autoridade. Nós não estamos obedecendo, nós estamos resistindo ali essa autoridade. Então, aí você vai atrair para você lepra. Lepra. Você lembra daquele centurião? O homem ali do exército, que foi até Jesus pedir para curar a cura do seu empregado, aquele homem deu um show ali de autoridade e submissão. Porque ele, como chefe, como líder, ele entendia. Jesus disse que ia até a casa dele para curar o homem, o empregado. Mas ele disse não, eu também sou homem de autoridade. Quando eu dou ordem, quando eu digo vai, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Então, Jesus ficou surpreso com aquela resposta, porque nunca viu ali em Israel uma fé tão grande. Um homem que conheceu ali, deu uma lição de autoridade e submissão. Ele entendeu que Jesus não precisava isso, abaixo estava uma ordem, que aquele servo dele estava curado. Aleluia! Então, cuidado sobre a desobediência contra uma autoridade instituída por Deus aqui na terra. Cuidado para você não ficar leproso, para você não ficar enfermo, porque a desobediência, quando você quebra essa lei espiritual da desobediência, você fica enfermo também, traz enfermidades, traz doenças. E outra coisa, um reino dividido, Deus não opera em reino dividido, porque quem divide, quem parte é o inimigo da nossa alma. Então, quando tem insubmissão da nossa parte, a desobediência acarreta o quê? É um passo para uma rebelião. E a rebelião, a palavra também vai dizer que é um espírito de feitiçaria, se eu não me engane. Então, somos feiticeiros quando nós entramos em rebelião. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, para finalizarmos aqui, né, sobre autoridade e submissão, eu coloquei aqui, escrevi, quem resiste a uma autoridade instituída por Deus, ordenada por Deus, não está pronto a liderar. Vou repetir. Quem resiste a uma autoridade, uma ordem instituída por Deus aqui na terra, não está apta, não está preparada, não está capacitada a liderar. Porque não se serve a Deus sem servir ao homem. Jesus foi exemplo em tudo, ele foi servo. Ele veio para servir, como nós sabemos, ele veio também para outras coisas, para libertar, para curar, mas ele foi servo. Em tudo Jesus foi perfeito, exemplo. Lembra na cruz, quando Jesus estava lá? Ele disse, Senhor, afasta de mim esse Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Até na cruz, Jesus foi obediente. Ele foi como uma ovelha muda ali, foi obediente. Porque ele não quebra princípios de autoridades, leis espirituais, você tem que entender, é regido por leis. Não se quebra. Você vai abrir uma porta, você vai arrumar um problemaço no mundo espiritual. A conta vai chegar um dia ou outro. Você aqui, vamos lá, leis naturais. Se você conduz, se você dirigir em alta velocidade, onde tem uma placa dizendo que ali você só pode andar 60. Se você andar 100, o que vai acontecer com você? Você vai levar uma multa.
você está infringindo uma infração, né? Você está infringindo uma lei, você está quebrando uma lei natural. E aí você vai pagar pelaquela atitude, aquele ato. Você vai levar uma multa, você vai pagar. Assim, no mundo espiritual é igual. Se você infringe uma lei, se você quebra uma lei espiritual, você vai atrair demônios, vai abrir portas, você vai ser vista no mundo espiritual, você está dando legalidade, entende? É isso que eu quero entender. Então, quando eu descobri essa lei, gente, eu ando firme nessa lei. A autoridade de submissão é uma das leis que eu mais sigo, porque eu sei que essa lei é forte no reino das trevas, no mundo espiritual. Se você quebra uma lei dessa, você vai atrair condenação. Então, para finalizarmos, quem resiste aí, né, não consegue ser líder. Porque como você vai ser um líder se você não sabe como funciona a lei de autoridade e submissão? Como uma pessoa que não tem respeito, obediência, submissão a uma autoridade instituída por Deus, ordenada por Deus, como é que ela vai liderar outras pessoas? Não funciona. Uma pessoa que, para ser líder, ela precisa ter a submissão, ela precisa ser submissa. Porque existe quem está mandando e existe quem vai ter que obedecer, e vice-versa. Porque se você está numa posição de liderança, líder, estou dizendo em todas as áreas, não importa a igreja, empresa, ou numa escola, numa faculdade, não importa onde seja. Se você está ali no centro de uma autoridade na liderança, você vai querer que as pessoas sejam submissas a você, respeitando e obedecendo, sim ou não? Então, como é que você quer estar ali se você não sabe ser submissa? Não funciona. No mundo espiritual não funciona. Você atrai demônios. Se você não sabe resistir, se você resiste à autoridade instituída por Deus, se você não obedece, não respeita, você não está capacitada para ser líder. Você não está capacitada, não vai funcionar. O mundo espiritual vai te ver. Ele sabe que você é uma desobediente, está infringindo a lei, rebelião. Não funciona. Porque tem muitas pessoas que pensam, na minha casa eu sou o patrão, lá eu mando, eu sou empresária, sou empresa, lá eu mando, sim. Mas você está entendendo que ali, em outro ambiente, você já não é. Por exemplo, vou dar um exemplo. A polícia, uma polícia de um país, ela tem uma patente, certo? Ela tem uma autoridade. Você vai olhar para ela, você vai ver a farda, automaticamente você vai ver que ali é um homem de autoridade, certo? Ela é uma polícia. Ela tem uma patente ali, certo? Ok, naquele lugar, naquele país. Mas se esse mesmo policial for para outro país distante, ele lá não é policial, ele não tem a mesma patente. Lá ele é como outra pessoa qualquer, sem farda também. Entende? É mais ou menos assim. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu vou dar exemplo de mim. Por exemplo, eu sou empresária, certo? Eu mando na minha empresa. Eu dou ordem às pessoas que estão sendo subordinadas. Ali eu sou patroa, sou empreendedora, certo? Eu tenho autoridade, ali eu vou agir debaixo da autoridade. Vou agir com a autoridade que eu tenho. Porque se eu não agir com essa autoridade,